Olá pessoal, tudo bem? Estamos na Masterclass número 17 e vamos falar do que hoje? Vamos falar sobre acendimento e como se comporta esse acendimento ao longo da fumada. E para isso, elegi aqui alguns temas bacanas, como a intensidade da puxada, ou seja, a intensidade da sua baforada. Qual o intervalo também que você dá entre uma baforada e outra? Ou entre grupos de baforada? O que são grupos de baforada? Você vai entender lá. Falamos também sobre cadência da fumada. Vamos trazer aqui a cadência. O que é a cadência da fumada e como isso pode potencializar a sua fumada? Importante também, falaremos também sobre como corrigir o seu tabaco. Se ele está queimando o seu charuto irregularmente, como fazer essa correção técnica, tá? Importante também, falaremos também sobre a cinza do charuto. É bacana deixar muita cinza, pouca cinza? A cinza realmente é importante para quê? Limpo toda hora essa cinza ou deixo? É legal deixar 1, 2 dedinhos de cinza. E para que eu deixar essa cinza? Falaremos também, muito importante, sobre as técnicas de reacendimento do seu charuto. Em 5 steps, em 5 fases, tá? Essa Masterclass está maravilhosa. Depois da vinheta você vai conferir cada detalhe do que nós falamos. Um grande abraço. Vamos com tudo. Então, hoje nós falaremos sobre todos esses temas que eu acabei de mencionar. São vários temas pontuais e que com certeza vai sanar alguma de vossas dúvidas. Ou se não é dúvida nenhuma, pelo menos vai agregar a algo que você pode formar de opinião e até fortalecer a opinião que você já tem sobre o aspecto da fumada. Seguimos na mesma onda ou na mesma vibração do acendimento do charuto. Só que agora nós já passamos 3 masterclasses, a 14, a 15 e a 16, estamos na 17 hoje. E nós vamos falar o quê? Do comportamento, uma vez que você acendeu o seu charuto. Então vamos lá, vamos para a prática. Você acendeu o seu charuto, independente da ferramenta que você utilizou, tá? Você acendeu o seu charuto. Seu charuto está aceso, cone de combustão formado. Só vou passar tiro para dentro ou para fora. Se você fez acendimento com combustão completa, não importa se é tiro para dentro ou tiro para fora, tá? Eu faço tiro para dentro. Se você utilizou qualquer dos elementos da combustão incompleta, tiro para fora. Por que eu estou falando disso? Porque eu só vou dar uma pincelada, porque nós estamos na Masterclass número 17 e na 19 eu vou falar sobre purging, como você fazer o purging do seu charuto, ou purge, ou how to purge your cigar, ok? O que é isso de purging? Então, acabamos de falar do tiro para fora, para dentro, e eu pego o mesmo embalo para falar do purging. O purging do charuto é mais ou menos o seguinte: seu charuto está aceso, então você foi lá, e aí eu não vou entrar o que é o purging, mas eu vou pincelar porque é necessário falar. Ele é um comportamento que algumas pessoas estão utilizando, usando mão dela, tá? Depois do acendimento. Então, como a gente está falando de acendimento, eu vou ter uma masterclass dedicada especificamente para o purging, tá? Que eu vou explicar o que é o purging, em quais momentos se faz, mas eu preciso pelo menos agora falar um pouquinho, tá? Então você foi lá e você acendeu o seu charuto. Estou acendendo o charuto aqui rapidamente, só para demonstrar para vocês. Ele já está meio que caliente, né? Não está tão frio, né? Ele já estava praticamente aceso. Então eu vou lá, tô com o charuto aceso. Acendi todo o aro dele, o cono de combustão formou, não independe do meio, isso independente do meio que você utilizou, você está fumando o charuto. O que é o purging? Algumas pessoas, então eu vou colocar mais ou menos o que é para você também ter a opção de fazer. Quando você finalizou o acendimento, obviamente que se você já está fazendo o acendimento como eu te expliquei,
esquece esse purging. Mas, se você quer fazer o purging, basicamente você vai pegar o elemento que você utilizou, se é o cedro, se é o fósforo, se é esse isqueiro está muito forte, né? Peraí. Se é esse isqueiro, você vai colocar, você acabou de acender, você colocou na sua boca, puxou o charuto para dentro, ou fez o tiro para fora, então você vem para deixar linear a borda, ou seja, se você não seguiu a Masterclass com o Walter Sisson, você ainda faz meio que errado, né? Se você está fazendo meio que errado, você vem aqui, acende o seu elemento, no caso o isqueiro aqui que eu vou fazer com o isqueiro, e você vai colocar ele aqui na frente e você... Eu estou assoprando, tá? Eu não recomendo fazer o purging, mas eu estou demonstrando o que algumas pessoas estão fazendo como expansão. Na verdade, você vai... O que é o purging? É purgar, expurgar, expulsar qualquer tipo de resíduo que seja no charuto. Veja, se você acabou de acender o charuto, que resíduo que tem? Por isso que o purging, eu vou ensinar todas as etapas na Masterclass de número 19 para vocês, tá? E essa do acendimento é o que algumas pessoas estão fazendo para nem só, por mais que o nome seja o purging, mas como deixar a boquinha do charuto mais intensa. Eu entendo que é de certa forma uma carbonização também, já estou fazendo a minha crítica, mas eu estou demonstrando para vocês que basicamente é. Acendi, coloquei aqui, expulsei, assoprei. Eu tiro para fora com o isqueiro aceso. Algumas pessoas vão ver que até fica um foguinho aí, ó. Para deixar o cone de combustão mais formado, mais aceso. Tá? Tem vários tipos de purging, como fazer, quando fazer. Tem gente que faz em 2 momentos, faz em 3, faz em 4, faz só no terceiro terço. Eu vou explicar tudo para vocês na Masterclass número 19. Foi só para demonstrar. Então o charuto tá aceso. Eu não faço, tá? Eu não faço, para mim prejudica um pouquinho o charuto a combustão. Tem uma certa carbonização inversa. Maravilha. E o cone de combustão, se você acendeu, como eu demonstrei nas Masterclass passadas, você não tem um problema com o seu cone de combustão está formado. Você não quer reacender, ou você quer refirmar, ou você quer reavivar. Reavivar o quê? Você já acendeu corretamente. Mas maravilha. Tirando isso, qual que é uma coisa muito importante? Uma coisa bem bacana de te explicar. O charuto está aceso. Intensidade da baforada, ou intensidade da puxada, tá? Por quê? Porque se você fez tudo correto, e nós estamos falando agora de comportamento do charuto aceso, de certa forma tem a ver com o tema acendimento, então ele está aqui aceso, você tomou todos os cuidados, e aí você começa. Veja a minha boca puxando aqui, veja a quantidade de fumaça, não é nem pela quantidade de fumaça, é pela intensidade, força que eu ponho na minha puxada. É algo, o que eu estou fazendo? Se eu não cuido da intensidade, eu proporciono que a minha brasa entre em graus Celsius tão elevados que, se eu fiz tudo certinho, pela minha intensidade de puxada, eu estou proporcionando a carbonização e a queima exacerbada dos óleos essenciais e das resinas e dos demais elementos do tabaco, mas principalmente desses dois, tá? O grupo de resinas e o grupo dos óleos essenciais. Se eles forem queimados ou calentados numa temperatura altíssima, cara, não vou nem dizer que se você gosta de carne, vou dar exemplo da carne de novo. Não é nem carne bem passada, meu. Isso aqui é carne carbonizada, virou um carvão mesmo a carne. Porque você simplesmente colocou tanta força que, mais uma vez, é difícil tentar explicar para vocês sensações pessoais que eu estou sentindo aqui, mas a minha língua, ela já desespera, ela fala, meu Deus, o que está entrando? Quantidade de calor exacerbado, causa uma textura de estranheza na minha língua, e que ela quer repelir. Ela vai ficar astringente, eu vou ficar com a adstringência na minha língua, não só na língua, como no céu da boca, em todos os receptores bocal, na boca mesmo, e
Mas a próxima baforada foi devagar. Ele não vai nem sentir, é como se não tivesse nem baforado. Porque ele está tão impactado com aquela baforada intensa que prejudicou um pouco, vai dissimular aquilo que vem de sutil depois. Então a intensidade de fumada é algo que tem que prestar atenção, tá? Maravilha. Vamos passar para o próximo ponto? Vamos. Intervalo entre umas baforadas e outras. Então eu estou lá fumando. Qual que é o intervalo ideal? Estou lá fumando. Eu estou sem relógio aqui, mas imagina que eu estou com um relógio. Ah, deu 1 minuto. Agora eu baforo de novo. Vou contar aqui. Mais 1 minuto. Por que eu estou falando 1 minuto? Porque 1 minuto é mais ou menos o intervalo entre uma baforada e outra. Para ser um pouquinho mais brando com essa regra, pelo menos 2 baforadas no intervalo de 1 minuto. Então seria em 30 em 30 segundos, ou seja, tem uma margem. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você promove não estamos falando de intensidade agora, nós estamos falando de espaçamento entre uma baforada e outra. Se você não dá o espaçamento adequado, o seu charuto começa a queimar muito intensamente. Você vem aqui e às vezes nós não percebemos, hein? Nós estamos lá conversando com um amigo. Quando você está na sua fumada, na sua casa, na sua varanda, na sua sala, onde for, no quintal, na rua, é uma coisa. Você está com uns amigos, você às vezes não percebe. Você lá está bebendo negócio, já puxa 2 na sequência. Isso tudo bem, nós vamos falar depois nas intensidades, quando a gente vai entrar na sensibilização do seu paladar. É lá para Masterclass 20, 23, 25, por aí. Por enquanto não. Mas, então você pode fazer 2, 3, pode fazer quando você quiser. Mas tem que ser 2, 3 baforadas fazer parte do conjunto de uma baforada. Então eu venho aqui, eu tenho esse costume, por exemplo. Isso é o conjunto de uma baforada. Uma vez que nesse conjunto eu usei 3 baforadas, maravilha. Também tem que tomar cuidado, porque se eu começar lá, eu calentei muito meu charuto. Muito meu charuto. Então, o ideal, se você vai usar 3, é sempre a primeira mais intensa, depois você vai reduzindo, para você não queimar muito, não deixar muito acesa a brasa e não fazer com que os aromas voláteis se queimem mesmo, se carbonizem mesmo. Então você vai lá, dá uma fumada tranquila, a brasa acendeu, agora a brasa está de certa forma em processo. Ela não tem químicos aqui para manter aceso, diferente do cigarro, tá? O cigarro, se você acende e deixa lá no canto, ele vai apagar, porque ele tem outros componentes químicos lá que faz com que o cigarro fume inteiro, mesmo que você não puxe. O charuto não, nós não sabemos disso. Se você largar o charuto aqui, ele vai apagar. Então, a brasa agora começou a entrar numa redução de temperatura. Maravilha. Aí eu vou, depois de 30 segundos a 1 minuto, tem uma margem boa aí, eu extraio aqui. Minha brasa está na temperatura, ela não está tão quente, não está tão fria, não está fria, está numa temperatura ideal. Baforei. Estando na temperatura ideal, eu baforo de novo. Se você tiver a paciência e prestar atenção na sua fumada, você vai perceber que respeitada essa regra de 30 segundos a 1 minuto, uma baforada, ou um conjunto de 2 até 3, como um conjunto, vocês entendem a questão do conjunto, ou seja, entre conjuntos também 30 segundos a 1 minuto, entre conjuntos de baforada, você vai perceber mais elementos do seu charuto. E você vai ter naturalmente um prazer melhor na sua boca, tá? Maravilha, falamos do espaçamento. Outra coisa que tem aqui, porque eu montei um roteirinho para conseguir não esquecer porque tem muita coisa aqui que graças a vocês está nessa lista, porque dessa vez, e das outras também, eu estou fazendo alguns chamamentos lá no meu Stories. Falo, gente, olha, nós vamos falar agora nas próximas 5 Masterclass sobre acendimento. Se vocês tiverem questões, mandem para mim. Então tem muita coisa que vocês mandaram, eu coloquei aqui. Então fiz só meio que um roteirinho para não esquecer nenhuma. Todas as dúvidas de vocês, todo mundo que mandou entrou na Masterclass, não ficou nada de fora. Falamos de intensidade da puxada, que é uma coisa, puxa muito forte, eu aqueço muito a brasa, eu prejudico minha fumada. Intervalo entre uma baforada e outra, e agora cadência da fumada.
A cadência tem, de certa forma, um pouquinho de similaridade, um pouquinho, tá? Mas tem uma diferença importante aí. A cadência da fumada é eu brincar com o meu estímulo sensorial. Ou seja, eu vou estimular todo o meu caráter sensorial do meu organismo, eu vou brincar com ele. Brincar como? Porque aqui é um choque mais profundo de atenção também à fumada. Se você fuma lá, você já tem a sua cadência de fumada. Você já fuma rápido, fuma devagar, você já tem a sua cadência. Então aqui eu quero estimular a sua atenção e você brincar. Você prestando atenção, você vai saber. De repente você fuma assim. Daqui a pouco você... Muita fumaça. Então o que é a cadência da fumada? Brinca com isso. Você vai vir aqui e você vai praticamente impor quase nada, não é nada, né? Você não vai vir nenhuma fumaça, quase nada de força. Você vai puxar lentamente. Primeira dica. Então você vem aqui, você vai falar assim, essa puxada foi meu, o que o Walter fez agora? É uma cadência muito sutil. Eu vou conseguir imprimir um calor na minha brasa muito baixo. Só o que é muito pouco volátil sai. Não sai todos os óleos juntos, queimados na sua boca, essenciais. Se saiu só os voláteis, muitas vezes quando você faz uma puxada forte, sai, vamos supor que tem uma gama de óleos essenciais. Então eles queimam todos juntos. Então você só sente os mais fortes. Você vai falar, pô, mas eu não sinto essa baunilha, eu não sinto essa manteiga, eu não sinto essa cremosidade, eu não sinto esse anis, esse cafezinho bem mocatininho, não sinto. Por quê? Você puxou rápido, puxou forte, veio tudo junto. O que o seu organismo vai sentir mais? O que é mais forte. Cara, é simples. Você pega um copo d'água, um copo de café, toma os dois. Você fala, pô, eu só senti café. Óbvio, a água, o café passou por cima. Também do exemplo bem cretino também. Mas você pegar um vinho branco e um vinho tinto, pôs os dois na boca, eu só senti o vinho tinto. É óbvio, mas é mais corpado. Então, você quer brincar com o corpo do charuto aqui. Ao você impor uma cadência bem sutil, bem suave, você vai entrar em outras sensações. Vai ter uma masterclass só sobre cadência de fumada, então vou deixar, tô passando alguns aspectos para vocês já impactarem, aí vocês podem brincar. Agora eu quero sentir o tal do tostado mesmo, então você vai pôr um pouquinho mais de intensidade e você vai brincar, isso é a cadência de fumada. Outro aspecto agora, legal, você está fazendo sua fumada, sua cadência de fumada, por que nós estamos falando disso? Não é técnica de fumada agora. É como se comporta o fogo aqui, como se comporta essa brasa, como se comporta esse cone de combustão, tá? Intensidade, distanciamento e cadência, como vai se comportar o seu charuto, tá? Aí o seu charuto começou a queimar torto. Ele começou a queimar torto, não vou usar termo técnico, ele começou a queimar torto, tá? Como é que eu faço? Eu posso corrigir durante a fumada? Eu não vou falar que você pode. Você deve corrigir durante a fumada. Por quê? Porque o charuto é bacana. Deixa eu pegar um fósforo aqui como sendo um indicativo. O charuto, basicamente, ele vai se apresentar para vocês em camadas. Então, assim, essa camada é legal que ela queime inteira junto. Depois essa, depois essa, depois essa. Ele vai queimando. Ele não pode queimar assim. Tipo, o que seria assim? Aqui está queimando aqui e aqui está queimando aqui. Você está sentindo o charuto de assim, na diagonal. O que acontece quando você sente o charuto na diagonal? Você não está sentindo as propriedades, você está sentindo de repente o terceiro terço junto com o segundo. Vai virar um mix, vai virar uma salada. Você pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser. Lembra que eu falei para você? Você pode fazer uma queima irregular e sentir o charuto na diagonal. Mas assim, não é o apropriado. Tá? O apropriado é que você proporciona a queima em camadas, as camadas paralelas à cabeça ou pé do charuto, independente. As fumadas paralelas, tá? O que é essa fumada paralela? Deu uma distorcida na queima, por exemplo. Ele fez isso aqui, ó. Deixa eu queimar aqui para demonstrar para vocês, tá? Então ele começou a queimar. Aqui eu acabei de queimar para demonstrar para vocês. Vamos supor que aqui está preto, mas era para estar cinza. Vamos supor que ele queimou aqui está cinza, tá?
E aqui não tá. Aqui tudo bem, eu queimei muito, né? Eu fui agressivo na demonstração. E o que acontece? O que é a correção? Se você percebeu que ele está assim, você não, primeiro, não deixa ele chegar nesse tamanho de queima. Chegou nesse tamanho, você não percebeu? Você vai ter que consertar. Então o que é o consertar? É pegar esse isqueiro, você não vai vir aqui também, lembra que você vai carbonizar? Você tem que tomar cuidado para acender aqui com distanciamento, aqui é a mesma coisa. Não adianta você vir aqui agora e fazer isso aqui, ó. Ah, eu vou corrigir. O corrigir é uma passada sutil. O corrigir é basicamente essa parte aqui, ó, esse aqui está queimado, esse aqui está queimado. Então aqui vamos supor que não queimou. Então é isso aqui, ó. Olha, tá aqui, eu não tô queimando, tá? Eu tô aqui, perto de mim. Vocês estão vendo, tá aqui, ó. Tá perto de mim. Eu venho aqui e faço isso, ó. Eu passei, ó. E acabou. Não é assim. Não preciso fazer isso. Eu só passo. Uma vez, veja. Passo a segunda vez, passo a terceira vez, acabou. Eu já calentei aqui. Daqui a pouco ele vai ficando, não é automático, daqui a pouco ele vai queimando por igual. Por isso que é legal você não deixar uma distância muito grande, mas quando distanciou também, você não, gente, também não tô aqui querendo colocar, olha, você corrige o seu charuto, aí você vai lá fumando, ó, tem que corrigir. Mais 2, 3 minutos de fumada, opa, pô, tem uma pontinha aqui também, opa. Não é isso, tá? Ele vai se corrigindo sozinho, também. Tá? Veja bem, ele vai se corrigindo sozinho. Se você percebeu que está distanciando, você quer dar uma corrigida, não tem problema. Você vem aqui e você dá só esse trisquinho. Com distanciamento também rápido. E vê, não deu certo? Você vai dar um mais fortinho ali. Acabou. Então você pode corrigir? Pode, para você queimar em camadas. Então é assim que eu corrijo o meu charuto. Eu não vou tirar a cinza e corrigir. Legal? Eu corrijo sem remover a cinza, porque é uma correção de camadas. Maravilha? Outra pergunta de vocês. Ah, Walter, mas quando por que acontece isso? Né? Pô, eu tô acendendo errado, tal. Então, basicamente, tá? Mais uma vez, a Masterclass aqui, eu não posso ser tão alongado, se bem que eu me alongo bastante nas Masterclasses, mas eu vou falar com um detalhe para vocês. Basicamente, são 4 tipos de que proporciona uma queima irregular, vamos colocar assim. Primeiro, sim, porque você acendeu errado. Se você não preocupar, deixa eu pegar um outro charutinho aqui para demonstrar. Eu vou cortar esse charuto aqui, fica mais fácil de demonstrar. Cortei aqui a boquinha, porque ele estava aceso já. Se você vir aqui e acender só uma parte, estou fazendo um acendimento rápido para vocês verem, não é assim. Tá, os corretos estão na Masterclass anterior. Mas se você fez só um acendimento rápido, você está lá correndo com seu charuto, acendeu rápido, por mais que você faz isso rápido, mas você focou só em uma parte, está olhando para os amigos, você fez um negócio errado lá. E começou a fumar, essa parte vai começar a queimar primeiro. Essa outra vai queimar também. Pode ser que por indução, por proximidade, o tabaco mais perto da brasa vai queimando também. Lembra que eu falei para vocês? Ele vai fazendo a combustão incompleta até ele se completar e virar brasa. Então vai queimar. Então o que acontece? Essa parte aqui vai ficar preta, por exemplo, porque já queimou. E essa parte aqui não. E aí você vai seguindo. Então um dos elementos é o acendimento incorreto. Então tem que tomar cuidado, acender correto, com o ângulo, com o distanciamento, fazer todo o aro, tranquilo. Você só vai parar de acender quando toda a borda tiver feito pelo menos 1 milímetrozinho de cinza, daí você começa a fumar. Legal, legal. Então esse é um dos elementos, você queima errado por conta disso. Outro que eu coloquei aqui, construção do charuto, que não é um problema seu. Ou seja, o torcedor empolgado lá está enrolando folha, põe uma folha aqui, pega outra folha aqui, outra folha aqui, outra folha aqui, passa a subcapa ou capote. O que acontece? O lirreiro não é para estar no meio? O lirreiro é mais o robustão, com menos combustibilidade, pelo amor de Deus, com menos combustibilidade, ele está no meio. Do lado, ou em volta, vamos colocar assim, vai o de maior combustibilidade, depois mais em volta maior ainda, assim vai. Para ficar o de maior combustibilidade fora e os de menor dentro, tá? Só que não fez assim. Ele está empolgado lá, ficou o lirreiro meio deslocado, o lirreiro ficou para cima. Aí você vai queimar? Não é um problema seu, porque o lirreiro queima mais lento. A queima dele é mais lenta, porque ele tem mais óleo essencial, ele tem mais tanino, ele tem mais seiva com as propriedades depois da transformação da fotossíntese. Então o que acontece? Ele vai que toda hora você vai lá,
Daqui a pouco tá lá, meu, aqui queimou, aqui não queimou, daí você limpa. Aí você fala, pô, meu, acendi errado. Aí você vai, daqui a pouco de novo. Então pode ser por erro de construção, não é problema seu. Você vai ter que reacender o seu charuto. Não é reacender, vai ter que consertá-lo durante toda a fumada. É uma complicação. Outro, eu falei, eram 4. Outro, conservação. Ou da casa de labano em que você está, ou da casa de labano, ou da charutaria, ou onde quer que você esteja fumando, ou má conservação no local, você foi lá, comprou, começou a fumar, pode ser também má conservação, em que sentido? Colocou de uma forma em que tem um jato de umidade só batendo em cima, então aqui ficou mais úmido do que embaixo, tá? É o tal de você virar o charuto nas caixas. Será que as tabacarias vão lá? Ah, esse charuto aqui eu coloquei hoje, amanhã eu vou virar, não vendeu. Ah, não vendeu no dia seguinte, vou virar de novo. Por que ele vai virar? Porque o jato de umidade está aqui, vai pegando só em cima, ele tem que virar todo dia um pouquinho. Ele vira, não vira, porque não dá para virar. É complicado, a gente sabe também que é um pouco complicado. Então pode ser um excesso de umidade numa parte do charuto, porque de repente o charuto ficou lá 30 dias para vender. O jato de umidade ali em cima, todo dia, vum, 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 você comprou, tá fumando, aqui tem mais umidade em cima do que embaixo, vai queimar menos onde tem mais umidade, onde está mais seco, queimar mais rápido. Também tem esse problema. Ou pode ser um problema também na sua cave que você não está conservando certo. Então o que eu recomendo é que você vire o seu charuto todo dia. Porque senão todo dia ela virar o charuto. Você tem 100 charutos quentes, ela vai ficar virando 500 charutos. É difícil, entendeu? Mas, na medida do possível, você girar o charuto ali. Você vai envelhecer por anos, não precisa ficar virando. Quando você for fumar, tá perto de fumar, você vai dar uma viradinha ali. Entendeu? Mas, são um dos problemas porque pode ter essa questão da queima meio incorreta. Excesso de umidade numa parte do que na outra. E não é nem por fim, mas um dos 4 que eu listei. Tem outros elementos também. Não vai ser tema daqui, eu só estou pincelando para a gente entender da pergunta dessas pessoas que me fizeram. Outra coisa é vento, você está fumando em lugar de vento. Ou está na praia, ou está na piscina, lugar aberto. Mesmo na tabacaria, que é aberto. Está aquele ventão, você está fumando, onde vai batendo o vento vai queimando mais rápido. Porque é o tal da brasa, lembra? Você puxou, você imprimiu mais vento, queimou mais rápido. Se o vento bate aqui, queima mais rápido aqui. Então você tem que ir na fumada e percebendo que está um vento lá e você vai virando. Não vou dizer inconscientemente, conscientemente. Você fala, pô, legal, que está ventando muito daqui para cá. Então você fuma aqui, depois você vira um pouquinho, você vira um pouquinho. Porque o vento não vai mudar, você vai ficar de costas, o vento vai ficar... Não, fuma o seu charuto, deixa o vento rolar, mas vá virando o seu charuto, tá? Saiba disso se você gosta de fumar em lugares abertos. Legal. Independente se é a umidade, se é o lirreiro a mais, pode corrigir o seu tabaco, não é necessário você tirar cinza para corrigir o seu tabaco. Legal? Legal. Eu vou voltar com o meu tabaquinho aqui para a gente seguir com o exemplo, porque senão os exemplos eles vão ficar um pouquinho sem a prática, né? Eu gosto de trazer a prática aqui para vocês. Então eu vou fazer uma queima aqui, para deixar um pouco a cinza, eu tirei um pouco a cinza dele. Enquanto a gente vai falando, eu vou demonstrando para vocês. Falamos da correção do charuto, agora vamos falar o seguinte. E a cinza, Walter Sais? O que eu faço com essa cinza? Vamos falar um pouquinho de cinza. Estamos fazendo aqui uma fumada técnica e demonstrativa para vocês, tá? Não é essa coisa rápida, o meu apagou, já fui acender. É para demonstrar, porque senão a gente perde tempo aqui. Eu ficar 10 minutinhos acendendo aqui não funciona. Para demonstrar para vocês. Estou fumando o charuto. Quanto da cinza do meu charuto eu deixo? A cinza é importante, não é importante para a fumada? Sim, ela é importante. A brasa está aqui embaixo dessa cinza. Quanto mais cinza eu deixo, essa cinza protege a brasa. Porque se eu remover a cinza, toda hora eu vou lá e bato a cinza. Toda hora eu bato toda hora. Não deixo nem um centímetro de cinza. Eu estou batendo. Porque eu não gosto de cinza. O que acontece? A minha brasa está desprotegida e o oxigênio bate direto na brasa. O oxigênio na brasa é o efeito combustão, né? Oxigênio intenso na brasa, efeito combustão, ele tem uma combustão um pouquinho mais acelerada. Então você vai ter um pouquinho mais de queima dos seus óleos essenciais desnecessária. E aquele óleo essencial começa a subir, a fumaça que sobe também. O óleo essencial está para cima e está para dentro. Você não quer perder esse óleo essencial. Então você quer que a combustão da sua brasa, que já é completa, ela seja completa, mas moderada. É completa, mas moderada. O nível do calor dela é moderado. Então a cinza protege de certa forma,
tá? A cinza vai proteger. Legal. Então eu tenho que deixar aquele cinzão. Não. Já falei aqui, falo e repito. Uma das coisas que eu não gosto, Walter Sais, pra mim, vocês fazem o que vocês bem entenderem. Eu não sou daqueles que fica lá fumando pra ter uma cinza bonita na tabacaria pra mostrar pros outros, gente. Desculpa. Ô, meu, que cinzão ainda. O cara tá até fumando inclinado, meu. O cara tá prestando atenção na nuca dele, né? Ou será que minha nuca tá certa? Será que minha orelha tá certa? Meu, pera só um pouquinho. Isso não é fumada, cara. Isso é, você tá brincando de circo com o charuto. Tudo bem, quer brincar de circo, você faz o que você quiser com o seu charuto. Mas tá brincando de circo com o seu charuto. Quer fazer isso? Segue fazendo. Ao fazer isso, nós vamos entrar nos mindfulness da fumada. Você tá tirando a atenção de alguma coisa. Sua atenção é uma só. Ah, eu tenho atenção em 10 coisas ao mesmo tempo. Você não tem. Quem tem atenção em 10 coisas não tem nada. A atenção é uma só. E você tem que focar naquilo que você quer. Ah, o que você quer? Eu quero extrair o máximo do charuto. Então, do seu charuto, você vai ter que focar sua atenção na extração desses elementos. E nessa vibração, nessa mesma onda em que nós estamos, se você realmente quer extrair o máximo do seu charuto, e falando de acendimento como nós estamos falando, nós temos sim que nos preocupar com a cinza do charuto. Em qual tipo de intensidade essa cinza? Então agora nós vamos entrar em alguns pontos específicos da cinza, tá? Quanto da cinza eu deixo? Quão a cinza é importante? Então a cinza, a brasa desse charuto aqui, ela está por detrás. A cinza está, obviamente que a cinza é a finalização, a brasa vai consumindo o tabaco, certo? A brasa vai caminhando, canhão adentro, e vai deixando a sobra dessa brasa, que é a cinza. Só que essa cinza não pode ser a todo momento desperdiçado e também não pode ficar gigante ao ponto de te desconcentrar. Então, qual que é a minha recomendação? Sempre, vamos medir com a régua, né? Não funciona. Não é 1, 2, 3 dedos. O que eu entendo é que você que conhece o seu charuto sabe aquela cinza vai cair, não vai cair, ela tá te tirando a atenção? Ah, Walter, mas está muito subjetivo. É um pouco subjetivo. Eu diria que 1, 2 dedos de cinza, para mim, tá legal, assim. Quando ficou um pouquinho maior que 2 dedos de cinza, para mim já é demais. Então eu vou lá e tiro essa cinza. Agora, por quê? Porque a cinza, de certa forma, ela protege. Ela é um manto, tá? Basicamente é um manto protetor dessa brasa. Sem a cinza, o oxigênio toca a brasa diretamente. E ao tocar diretamente, ele vai elevar a aceleração do calentamento dessa brasa. E ao elevar os graus Celsius, a calentação dessa brasa, você vai ter mais óleos essenciais sutis evaporando por essa fumacinha que saiu daqui, ó. Ela não foi para você, ela está indo embora. Porque a brasa está lá, certo? Mais quente, porque você tirou toda hora, você remove. Então, não remova para que esse manto proteja e a brasa fique mais abrigada. E aí, ela vai ter, como proteção, ela vai calentar menos e ela vai deixar com que os óleos essenciais do tabaco anterior vá se calentando de forma mais lenta e você perceba ele na essência dele. Então, é importante a cinza, Ela muito grande, sinceramente, eu sei que tem muita gente que gosta. Às vezes eu sou muito ríspido, não. Cara, se você gosta, segue cultivando o ritual da sua cinza. Só tome cuidado, porque você pode dispersar demais. Esse negócio de cinza, ele dispersa muito. Desculpa estar batendo muito nisso e frisando, mas a cinza, ela é um elemento que vai te dispersar do fim, se o seu fim é o charuto. E veja, não estou falando aqui de um culto pleno máximo, que eu estou em casa, charuto é o meu culto máximo, não. Se estiver até com seus amigos, tal, você já está nos amigos, na roda de tabacaria, fumando, tal, ainda já está distraindo da fumada, mas ainda você consegue. Veja, você vai estar numa tabacaria, você não vai extrair nada do charuto, você vai extrair do seu charuto. Você está tendo prazer ao fumar também. Mas imagina, conversando com os amigos, na roda de da charutada, e ainda você preocupado com a cinza aqui. Oi, tudo bem?
Você entendeu? Desfocou. Então, a cinza importante é quanto eu deixo o limite para te deixar seguro e o limite interessante para ela cobrir pelo menos um dedo essa brasa. Por isso que eu digo, um dedo é sempre bacana que ela já está protegendo a brasa, tá? 2 dedos, melhor ainda. 3 dedos seria melhor ainda, mas mais ou menos também, porque a brasa vai estar aqui embaixo, essa cinza aqui em cima não está protegendo, porque o oxigênio vai estar entrando do lado. Então, por isso que eu digo, 2 dedos, um dedo a 2 é a proteção ideal que você quer para o seu charuto. Legal? Voltando aqui às perguntas. Renovo a cinza toda hora? É uma pergunta que é algo que vocês me fizeram. Não renova toda hora, porque senão se toda hora você renovar essa cinza, o que é renovar? Retirá-la, você vai deixar a brasa muito viva todo momento, tá? Agora, vamos lá. Teve umas perguntas muito interessantes aqui que eu gostaria de compartilhar. Até não tem muito a ver com acendimentos, de certa forma tem, mas não tem a ver mais com produto charuto. Mas é uma pergunta muito interessante. A cinza é uma indicação de que o charuto é falso? Pô, mas como assim? Eu tive um tempo para entender. Ah, não, eu estou fumando de repente um charuto cubano aqui, outra pessoa também está falando o mesmo charuto cubano da mesma marca. Pô, a minha cinza está mais clara, a cinza dele está mais escura, então de repente o dele é falso, o meu é verdadeiro, porque o meu é mais branco. Esquece isso. Porque Cuba, não existe uma terra, ou vou generalizar Cuba, qualquer lugar, não tem uma terra que daquela terra só sai aquele charuto, não. Né? As plantações são grandes, são fileiras e mais fileiras. Então pode ser que aquele terreno em que está saindo aquele tabaco, ele tem um tratamento do solo diferente, ou ainda que seja igual do que o outro, mas ele não tem as mesmas iguais propriedades, pela inclinação solar, pela inclinação a inclinação do sol a solar, a inclinação do solo, do território mesmo, a quantidade de propriedade orgânica e inorgânica, é muito complexo isso. Então, primeiro, a cinza não é um indicativo de que o seu charuto é verdadeiro ou é falso. Outra coisa, pegando o gancho dessa pergunta, a cinza é um indicativo de que, olha, esse charuto aqui está com a cinza branca, calcárica. E qual que é o problema? Eu já fumei charutos maravilhosos nicaragüenses, da cinza branca, mas branca mesmo. Era difícil encontrar uma partezinha preta ali. O charuto era horrível, entendeu? Então não é porque o charuto tá branco a cinza. E eu já fumei charutos cubanos maravilhosos, a grande maioria, com a cinza, bem cinza mesmo, meio preto ali, maravilhosos. Ou seja, para mim, a cor também não é indicativo de qualidade nenhuma, tá? Nenhuma. Isso empiricamente falando. E principalmente falso ou não. Esquece pela cinza, esquece isso. Daí me falaram também, cinza compactada em relação aos double figurados. Realmente, os double figurados, pela construção, quando você vai fumando, às vezes a cinza abre. Não só os double figurados, alguns charutos também, em razão de construção ou não, às vezes dá aquela desabrochada. Pode ter alguma falhinha na construção, mas também não é um indicativo de que o tabaco está mal acendido. É mais construção por conta ou de que é um double figurado, uma figura, um formato diferenciado, ou porque a construção de um parejo não foi feito tão adequada a ponto de que ele abre ali na sua compactação, tá? Maravilha. Cinza escura ou clara falamos também, o quanto deixa, eu acho que ficou claro, para não nos alongarmos muito aqui na cinza, tá? Eu acho que ficou claro aqui. Vamos entrar agora em reacendimento. Em o reacendimento eu coloquei 5 steps aqui, 5 partes de como fazer um reacendimento, e esses 5 partes que eu coloquei aqui no papelzinho, para passar para vocês, é justamente porque eu usei aqui o papelzinho. Porque tem ideias minhas, ideias vossas que vocês passaram para mim, porque eu tenho feito isso, eu tenho convocado vocês a me ajudar com dúvidas, comentários. Antes, eu falo, a Masterclass, as próximas 5 serão sobre acendimento. Vocês mandaram vários comentários, eu achei muito inerente, muito próprio alguns comentários, então eu trouxe aqui, juntei com os meus e vou discorrer aqui para vocês, tá? Então vamos lá, vamos entrar agora em reacendimento. Eu falei da cinza, a cinza também vai ser importante em relação ao reacendimento. Então vamos voltar novamente à cinza, mas já falando do reacendimento. Estou fumando meu charuto. Maravilha. Tenho que... eu temo que ele apagou.
Ah, mas como assim eu temo que ele apagou? Pô, fui puxar, não veio aquela fumaça, mas então o que, que eu recomendo? Coloque a mão aqui e veja se ele está quente. Não vai estar quente, muito quente, mas ele vai estar um pouco quente, morninho. Vamos colocar dessa forma. Se ele está um pouco quente ainda e está com esse nível de cinza, se tiver com um pouquinho mais um dedinho aqui, eu não removo essa cinza, eu deixo a cinza aqui. Não porque eu quero preservar, se quer remover, remove, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, step by step. Não removo a cinza, ou assim um dedinho, não removo. Venho com o meu isqueiro e vou nessa propensão. Isso aqui está para cima, esse aqui também está para cima. Então não tem ângulo aqui. Eu vou inclinar a ponto de, nessa inclinação eu vou fazer um processo, desse processo aqui. Vou demonstrar, é melhor demonstrar do que falar. Eu vou aquecer essa lateralzinha da capa. Sutilmente. Certo? Se eu necessitar, eu vir um pouquinho mais longe e dou essa limpada aqui, só com a pontinha. Ó. Veja que eu não tô fazendo isso, hein, gente? Não, eu tô passando a pontinha aqui, ó. Passando. Ou inclinado assim, dessa forma. Como você achar melhor, tá? E vou acender. Lembra, o charuto ele já estava quente no meio, eu coloquei a mão antes. Fiz essa tentativa, o primeiro step. E tentei fumar. Ele reacendeu. Reacendeu porque aqui é a capa de maior combustibilidade. Então ela vai acender mais rápido. Vai calentar, porque eu coloquei a mão e estava morno. Então ele vai entrar na camada. E se precisar eu dou uma reajustada aqui. Ok? Por que fazer isso e não já tira, acende e já reacende? Porque nos próximos passos eu vou explicar. Nós não queremos reacender o charuto de forma integral, 2, 3, 4, 5, 10, nós não queremos. A cada reacendida é um nível de perda aromática sensorial do charuto, tá? Acredite no que eu estou falando. Essa é muito menos, mas muito menos, mesmo porque você pegou uma capa que não estava acesa. Você pegou a parte que estava por acender e você está acendendo por fora o charuto. Lembrando que ele estava morno dentro. Legal, legal. Segundo step. Não deu certo. Não acendeu. Eu fiz isso aqui, não acendeu. Até saiu uma fumacinha, mas não estou satisfeito. Não é o que eu quero. Legal. Retiro totalmente a cinza. Aí eu retiro totalmente. Como? Vamos imaginar que eu tenho um cinzeiro aqui. Tá? Isso aqui é um cinzeiro. Eu pego o cinzeiro e coloco isso aqui e vou só limpar aqui. Ó. Eu coloco aqui e limpa as bordas inteiras nesse formato. Limpei. Vamos supor que era um cinzeiro. Legal, maravilha. Deixei ele já limpo. Aqui tá, não tem cinza nenhuma. E eu vou proceder de que forma? A mesma forma. É a mesma forma. Eu venho aqui, nessa posição, inverto, dou essa limpada lateral. Essa limpada não, essa calentada lateral, essa acendimento lateral. Muito sutil. Se eu não quero fazer assim, eu vou um pouquinho mais longe e vou só com calor. Igualzinho, só com calorzinho. Olha, ela tá ficando laranjinha, só com calorzinho. Tá difícil para eu demonstrar aí. Certo, certo. E depois eu finalizo aqui. Eu jogo um pouquinho no centro e acabou. É isso. E legal, reacendeu. Puta que legal, show. Pô, Walter, lembra, primeiro e segundo passo, eu coloquei o dedo dentro, ele tá ainda morno, porque ele acabou. Eu estava conversando, ele acabou de apagar. Não é que eu deixei no cinzeirão, fui conversar, fui no banheiro, voltei. Não. Terceiro step. Eu coloquei a mão no meio, ele já não tá mais frio. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Eu deixei um proposital aqui, frio. Esse aqui tá frio. Posso ter dedo ali, limpei ele aqui, ele tá frio, tá? Porque eu fui no banheiro, deixei ele lá, ele tá frio. Pus a mão aqui no meio, vi que ele não tá morno, ele tá frio mesmo, ele apagou. Legal. Então eu vou fazer o quê? Limpo ele inteiro, como eu mostrei para vocês. Vou proceder da mesma forma. Venho para cá, vou sutilmente na capa. Tem um porquê, eu vou explicar para vocês o porquê. Sutilmente aqui na capa, eu faço acendimento sutil, ou assim como eu estou fazendo, ou você viu que eu estou pegando a lateral e estou acendendo.
É a lateral. Ou eu venho com distância aqui e vou só calentando. Assim, o problema é que às vezes pode chamuscar. Se você tiver... Esse aqui é bem pontudão. Se tiver um que é mais aberto, com 3 e tal, tem que fazer de lado, assim. Bom, vamos lá. Ou assim, daquele jeito assim, ou você vai calentando aqui. Calentou aqui, por quê? Eu estou calentando o charuto. Eu estou jogando calor nele, sutil. Mas não no centro da boquinha dele, tá? No pé dele. Depois que eu calentei aqui, já vi que formou uma brasazinha do lado, já está subindo uma fumacinha, eu venho e promovo rapidamente isso aqui, ó. Rapidamente. Jogo um pouquinho no centro aqui e... Ó, já tava apagadaço, acendeu completamente, ó. Legal, legal. Voltei, mas desculpa, gente, falar, mas que frescura, cara. Apagou, limpa lá e já acende de novo. Nós não queremos um reacendimento completo. Por quê? Se você limpa inteiro e já não acende as bordas como eu estou demonstrando, e já vai aqui direto, ó, você vai levar um pouco mais de tempo. O que vai acontecer? Isso aqui, ó. Você vai formar essas bolinhas essas bolinhas laranjinhas. Nós não queremos essas bolinhas laranjinhas. Todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer, essas bolinhas laranjinhas. Quando você vai acender, já começa ó, eu quero que fique bem, é que não sei se vai ficar bem aí, mas ó, já vai ficar umas bolinhas laranjinhas aí. Nós não queremos essa bolinha laranjinha e não é necessário ter essa bolinha laranjinha. Você consegue reacender com calma e tranquilidade a lateral, depois no meio você vai de longe calentar 1, 2, 3, 4, 5, e já jogou. Não teve tempo de formar a bolinha laranjinha, porque a bolinha laranjinha é a alta carbonização. É a alta carbonização. E quando você puxar, essa alta carbonização vem para o canhão e vai poluindo a sua fumada. Vai poluindo todo o canhão, pela higroscopia, vai agredindo o canhão do tabaco e você não consegue depois de uma reacendida, 2, 3, às vezes, sabe? Às vezes tem várias reacendidas. Se fizer desse jeito, você vai encobrir os aromas essenciais. Então, vamos evitar essas bolinhas laranjinhas com esse tipo de reacendimento. E aí, quinto step. Então, nós estamos primeiro, segundo, terceiro, o quarto da bolinha, não formar a bolinha laranjinha, e o 5. O quinto, apagar. Apaguei meu charuto, tive que sair rapidinho, tal. Vou lá, eu dou o tiro para fora. Deixei aqui. Por que eu dei o tiro para fora? Para eliminar as impurezas do canhão, porque a fumaça estava aqui no canhão. Eu dou o tiro para fora, tirei a impureza, dou 2, dou 3. 2, 3. Ah, mas se eu ficar dando 4, 5, mas está ainda saindo fumaça, Walter. Não, você não quer apagar o charuto. Você quer só expulsar a fumaça que ficou no canhão, certo? 1, 2, 3 no máximo, soltou o charuto aqui, foi para lá, voltou. Aí a pergunta é a seguinte, pô, Walter, qual que é o ideal? O ideal é você... Então vamos lá, vou responder para todos vocês que é importante. O ideal é você iniciar a fumada de um charuto e ir do começo ao fim sem nenhum reacendimento. Pô, como assim? Sem nenhum reacendimento. Você acendeu inicialmente o charuto, utilizando a técnica que eu expliquei para vocês, ângulo, 90 graus, depois vira 45, vai girando. Em resumo, teve esse primeiro ataque, porque o acendimento, por mais que ele seja com distanciamento e tudo mais, ele é um ataque de calor. É um ataque de calor, não de chama, né? É um ataque de calor. Mas ok, uma vez que você... Mas você tem que fazer esse ataque de calor, senão você não acende o charuto. Uma vez que você começou a acender, você não quer atacá-lo de novo. E a cada reacendimento completo é um ataque que vai se acumulando aonde? No canhão. A cada reacendimento é mais potência na brasa, você tem que puxar, vai para o canhão. Terceiro reacendimento, vai para o canhão. Quarto, vai para o canhão. Então, o ideal é um charuto caminhar do começo ao fim com o acendimento inicial. Se você seguindo a intensidade de fumada, a cadência de fumada, o intervalo
A cada 1 minuto, 2 baforadas, pelo menos 30 segundos, vamos colocar. Eu tento seguir 1 minuto, mas às vezes também não sigo 1 minuto, às vezes 30 segundos, às vezes é 20, daqui a pouco... não é 30, 30, 30, 30. A gente tenta seguir um pouco a regra. Obviamente, estamos num momento de relaxamento também, né? Mas, seguindo o espaçamento bonitinho, o seu short não vai apagar. Não vai apagar. Ele pode queimar torto, pelo tudo que nós falamos aqui, você vai consertar e não sei o quê. Não vai apagar. Vai quando você se empolga com um amigo, está conversando, está mexendo no celular, pum, apagou. Está um pouco úmido demais. Aí você vai acender de novo, vai reacender, vai impactando. Mas, correto são, na minha concepção, já entrando, né, não respondi a pergunta do rapaz, mas já entrando. Na minha concepção, o ideal é não reacender. Qual que é o que eu entendo como bacana você reacender, lembrando que você não está reacendendo porque você também está fumando não na cadência certa, porque pode estar um pouco úmido demais, na tabacaria ou no seu umidor, ou por outros problemas, tá? Então, 3 reacendimentos para mim é o que basta. E depois do terceiro, o charuto já está completamente impactado, ou seja, o primeiro reacendimento eu impactei muito ele, mas... ok. O segundo reacendimento eu aceito como profissional e técnico. O terceiro reacendimento eu já falo, não vamos reacender de novo, né, Walter? E eu tento não fazer mais nenhum. Se for necessário quarto, quinto, sexto, eu vou reacender quantas vezes for necessário. Mas eu já entendo que a partir do terceiro já prejudiquei muito o tabaco. A partir do primeiro, segundo, vocês entenderam. A cada novo reacendimento eu estou prejudicando ele mais. Mas se, respondendo a pergunta da pessoa do quinto step, tive que apagar o charuto, sair de cena, eu não vou apagá-lo, eu vou fazer o tiro para fora, colocar ele aqui, um tiro de descanso, colocar aqui e sair. Voltei, a pergunta é, com quantos minutos é ideal eu voltar? Né? E essa pessoa interagiu comigo, ela sabe com o que eu estou falando, foi uma pessoa específica, obviamente foram várias, mas teve uma pessoa que foi específica, eu acho que ele vai lembrar disso. Ele me falou, olha, eu falei para ele, olha, veja bem, com 10 minutos, você fazendo um tiro para fora, para dentro, o que você quiser, o tabaco já está impregnado no canhão pela higroscopia. Tudo que passou pelo canhão. Então com 10 já começou a degradar, porque tem o efeito filtro. O efeito filtro já captou muito desse tabaco, já está degradando efetivamente. Então esse efeito filtro, depois de 10 minutos, já começou a degradar. 20, nem se fala. 30. Na minha concepção, eu, com 30, 40 minutos, Walter Sá, já não volto mais pro charuto. E aí algumas pessoas vão falar assim, Walter, mas caramba, né? Você vai deixar o charuto lá? Tá bom, eu volto, eu não largo mesmo, não volto mesmo. A 40 minutos não volto mesmo. Aí essa pessoa tá falando, mas e 2 horas? Daí falei com ela, falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, faz isso, vamos fazer o teste, faz o teste. Pega o charuto e deixa 2 horas lá. Fuma o primeiro terço, fuma um pouquinho do segundo também, não vai deixar só o terceiro terço, não adianta. Fuma o primeiro terço e deixa lá o segundo e o terceiro terço, que é o néctar, o segundo terço. Aí você sai, deixa lá, depois de 2 horas, você volta e você fuma. Cara, não dá. Dá para fazer fumaça, mas a percepção prazerosa não tem mais prazer. Você vai sentir aquela carbonização, aquele tostadão, aquele café, aquela degradação. Quando eu falo aquele café, o café é maravilhoso, né? Aquele café amargo mesmo, no topo. É um amargor exacerbado por conta do quê? Do alcatrão e da nicotina parado ali. Porque por tiro para fora você não vai extrair o alcatrão e a nicotina que passou. Começou a degradar potencialmente. Então, para mim é aceitável essa volta, 10, 20, eu já vou com charuto, não tem negócio de volta, eu vou com charuto. Mas se tiver que parar 10, 20, 30 no máximo para eu voltar, tá bom? Legal? O que eu queria colocar para vocês nessa Masterclass basicamente é isso, tá? Falamos de muitos aspectos bacanas aqui, da questão da cinza, da questão do reacendimento, como fazer esse reacendimento, como eu faço, obviamente. Vocês façam da forma como vocês queiram fazer. Eu estou recomendando o que eu faço por meu uso pessoal, para eu ter a maior extração plena da fumada que eu quero para mim, entendeu? Então por isso que eu sou bem categórico, sou bem criterioso com esse tipo de
não são regras, mas esse tipo de estilo de fumada, ou seja, são coisas que eu venho testando, eu faço direto isso, eu deixo o charuto lá com 20 minutos e volto, eu falo, nossa, às vezes de propósito mesmo. Não, você perde, é sutil, 10 minutos é sutil, acima de 10 já não é mais sutil, é muito marcante. Em resumo, falamos de bastante dos elementos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa Masterclass, gratidão por estarem me acompanhando. A ideia aqui dessas Masterclasses é justamente a gente fazer um talk with Walter Size, bater um papo. Não estou com pressa em passar esse conhecimento rápido, não estou com pressa que vocês falam para mim, Walter, mas caramba, a Masterclass foi 50 minutos. Acende o seu charuto, põe a Masterclass para rolar, assista ela 1, 2 vezes para firmar os conceitos, tenta colocar em prática essas técnicas de cadência, intensidade, a pausa, presta atenção, você fala, não, mas eu acho que eu sigo esses 30 segundos. A gente percebe que às vezes a gente fuma um charuto que é para fumar 1h30, fuma em 40 minutos, porque rápido, não tem pausa, intensidade. Então tenta trabalhar a questão da cinza. Eu falei ali, não falei muito brincando não, né? Eu falei com seriedade em relação à cinza. Você que quer ter a potencialização da fumada, cara, esse negócio de cinza muito larga, muito grande, fumando inclinado, você está preocupado mais com o pescoço, com a posição, você não está preocupado com a fumada. Você até fuma assim, ó. Você não fuma mais assim, você fuma assim, para não deixar a cinza cair. Isso te distrai. Então, vamos fazer com que a sua fumada seja para cima. Você tem uma potencialização da sua fumada. Legal? Mais uma vez, se você está no YouTube assistindo isso, eu peço que você, por gentileza, se você assim desejar, se cadastre aí no canal, se assine o canal, sei lá como é que é o termo, se inscreva, é verdade, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber em primeira as notificações das novas Masterclasses, se assim você desejar. Se você estiver no IGTV, vá até o YouTube, se inscreva no canal também, acione o sininho. Por quê? Porque o IGTV é sempre 3, 4 dias depois. Primeiro sempre vai para o YouTube e depois para o IGTV, tá? Outra coisa, nós estamos na Masterclass de número 17. Então eu peço que pelo menos, se você está só nessa, não viu, assistiu as outras, pelo menos volte na 14, 15, 16 e 17, que são as de acendimento. E o ideal dos ideais, volta na primeira, seja a primeira, a segunda, tudo concatenado, porque as Masterclasses, elas são independentes, porém, são autônomas. Porém, é interessante que você assista todas na sequência, porque você recebe o conhecimento de forma integrada, tá bom? Por fim, eu peço que vocês me ajudem no quê? No compartilhamento da informação. Ou seja, se essa informação, pelo menos uns minutos dessa Masterclass foi bom para você, passa para o seu amigo, porque pode ser que seja bom para ele também. Se agregou para você, repasse a informação, me ajude a divulgar esse conhecimento. Maravilha? Muito obrigado, gratidão e vamos com tudo!